paz do Senhor, queridos, amados irmãos, graças a Deus pela oportunidade que temos de estarmos novamente aqui para meditar na palavra, para extrair alguma coisa na palavra que venha nos fortalecer nesses momentos que nós estamos vivendo. Vamos orar. Deus, completa a tua obra em nossos corações, que o teu Espírito Santo possa trabalhar através da ministração da tua palavra e que ela encontre terra fértil, coração fértil, corações desejosos de alimento sólido, alimento espiritual, para que a caminhada seja vitoriosa em cada um dos teus filhos. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas e dirige-nos através do teu Espírito, porque dependemos completamente de Ti, inteiramente de Ti. Nós oramos em nome de Jesus, o Senhor. Amém. Então gostaria hoje, irmãos, nós fizemos semana passada o capítulo 1 de Neemias, e eu gostaria agora de fazer uma panorâmica, desde o momento em que Neemias fala com o rei, até quando ele termina a sua obra de reconstrução do templo. Então eu gostaria de falar de algumas partes importantes dentro desse contexto de Neemias. Então eu vou fazer uma leitura aqui logo no início do capítulo 2 e depois nós vamos desenvolver os temas propostos. Diz assim, Neemias 2: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, pois não está doente? Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei como sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada e tendo sido consumidas suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do teu agrado, o agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então está aí o início no capítulo 2 de Neemias, depois daquele momentos de oração e de jejum. E eu gostaria de salientar para você que quando ele recebe a notícia, ele diz que é o mês de Quisleu, que significa aqui o nosso novembro, dezembro, mas eu vou datar de dezembro. E quando ele se apresenta ao rei e faz esse pedido, é o mês de Nissan, que é abril, março, abril, mas vamos colocar abril. Então nós temos um interregno de tempo de 4 meses, desde que ele recebe a notícia, até o momento que ele faz o pedido ao rei para reedificar Jerusalém, especificamente os muros de Jerusalém. Às vezes a gente lê a Bíblia e parece que todas as coisas são instantâneas, mas foram 4 meses de oração, 4 meses de jejum, 4 meses de entrega, de confissão, até que Deus lhe chama e ele então se apresenta ao rei para esta obra. Mas quando ele fala com o rei ele coloca uma questão importante que eu queria tratar logo de início com vocês. Ele vê Neemias, ele sabe que Neemias não está doente, e ele fala assim: você está com tristeza no coração, é de coração. Olha, irmãos, quantas tragédias, quantos momentos duros e difíceis que passamos nos trazem tristezas de coração, não é verdade? E nós chegamos até a ficar deprimidos, dependendo das circunstâncias que nós vivemos, nós chegamos a ficar deprimidos, a depressão nos abate, a tristeza, a angústia da alma, e aquele fato
O fato de Neemias saber daquela notícia de tragédia, de calamidade dos seus irmãos, da cidade, trouxe um abatimento de alma para ele. Então ele se exigiu nesse abatimento de alma não ficar prostrado. Ele estava triste, melancólico, deprimido, mas ele não se permitiu isso. Ele quis trabalhar, ele quis fazer algo para que aquele povo, que era o seu povo, fosse de alguma forma ajudado. E ele chega ao rei, ele triste, o rei fala: o que tu queres que eu faça para você? Então ele ora mais uma vez ainda, antes de falar com o rei, ele ora mais uma vez, e no fim o rei lhe concede o desejo do coração. Mas o pedido de Neemias, ele vem com inteligência. Ele não é um homem despreparado, ele não é um homem entregue à ignorância. Ele sabe das dificuldades que ele vai ter no trajeto, ele sabe que tem que passar por outros termos, por outros lugares, ele precisa de madeira, ele precisa de várias coisas. Então ele aproveita o ensejo e ele pede tudo isso ao rei. E veja que interessante aqui, no segmento da leitura, ele diz: se ao rei parece bem, no versículo 7, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei deu segundo a boa mão de Deus sobre Neemias, sobre ele mesmo diz: a boa mão de Deus estava sobre ele, sobre mim. Então veja bem, ele se cercou de todos os cuidados. Ele não foi afoito para o trabalho, ele foi com destreza, com inteligência espiritual. Ele sabia que teria que passar por várias cidades, vários ermos, e ele precisava de cartas para passar, ele precisava de madeira, ele foi razoável, e ele conseguiu tudo o que ele queria. E mais para frente, até um pequeno exército que o rei liberou para que o acompanhasse nesta viagem. Então, o que eu queria falar com vocês hoje? O destemido Neemias, ele vai encontrar pela frente grandes oponentes. Então você já deve ter ouvido histórias assim, de que alguém procurou o bem de alguém, e esse alguém que procurou o bem de alguém foi confrontado para que esse bem não chegasse, para que esse favor não chegasse. Nós estamos acostumados a lidar com os inimigos quando fazemos o mal, mas quando fazemos o bem, os inimigos também acabam se levantando. Mas a estratégia do inimigo, e é o primeiro ponto que eu queria ver com vocês, ela é desafiadora, ela é maquiavélica, ela é de uma crueldade tremenda. Então, existem algumas pessoas que não querem o bem de Jerusalém, e vocês sabem que entre eles existem Tobias, Sanballat e Gésem. São os três personagens principais que não queriam o bem de Jerusalém. Esses inimigos de Neemias, quando ficaram sabendo do intento de Neemias, eles já se levantaram. Mas quais foram as principais armas desses inimigos? Então eu gostaria de dizer para vocês que as principais armas destes inimigos, sabe quais foram, irmãos? Sabe quais foram? Antes de qualquer coisa, foi o desprezo. Eles desprezaram Neemias, Eles zombaram de Neemias e fizeram acusações sérias contra Neemias. Eles ficaram irados, indignados e escarneceram de Neemias. Eles tiveram ira sobre ira contra Neemias. Mas o fato inicial do combate desses homens foi o desprezo, a zombaria e a acusação.
Veja só que interessante aqui no versículo 19 do capítulo 2, não é? 19. Antes disso, no versículo 10 ele diz: e ouvindo Sanbalate, Horonita e Tobias, servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Houve alguém que buscou o bem dos filhos de Israel. Então aqui no versículo número 19, olha só que interessante. Ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gésem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos. Que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Neemias, quando chegou em Jerusalém, irmãos, ele tinha a notícia de que estava tudo em desgraça. Mas entre a notícia e o que ele viu, era muito pior o que ele viu do que a notícia que ele recebeu. Ele ficou 3 dias observando tudo, vendo tudo e vendo as calamidades. Ele ficou observando, ele viu que a desgraça de Jerusalém era maior até do que a própria notícia. Então ele quer fazer alguma coisa. Então surgem esses 3 inimigos. Qual é aqui no versículo 19? A arma lançada contra Neemias? Desprezo. Qual outra arma? Zombaria. Qual é a outra arma? Acusação. A acusação está: vocês querem se rebelar contra o rei? Eles desprezaram, escarneceram. Irmãos, que coisa terrível é quando você é desprezado. Você já sentiu desprezo alguma vez? Olha, Neemias estava lá em Suzã, ele não precisava ter vivido isso, eu falei para vocês, mas agora da fortaleza ele está lá em Jerusalém, sendo desprezado, sendo acusado daquilo que ele não estava fazendo, estava sendo humilhado, zombaria. E isso voltou a acontecer depois, no capítulo 4, de 1 a 3, se você tem aí a sua Bíblia, veja bem, no versículo capítulo 4, de 1 a 3, e sucedeu que, ouvindo Sanbalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Olha aí, ele se indignou e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Olha, chamou os judeus, Neemias, de fracos. Além do escárnio, vocês são uns fracos. E depois ele disse: permite-se-lhe isso? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Olha só no versículo 3: e estava com ele Tobias o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Eles continuam escarnecendo. Neemias está trabalhando, ele coloca o povo para trabalhar, mas os inimigos escarnecem, zombam, acusam, humilham, chamam eles de fracos. Quem é que pode trabalhar, meus irmãos, num clima desse? Você teria coragem de continuar a trabalhar para o Senhor, se as pessoas vivessem te escarnecendo, te desprezando, te ignorando? Não é assim muitas vezes que nós nos sentimos na casa do Senhor, desprezados? Hein? Não é assim que nós nos sentimos às vezes no reino, humilhados? Não é assim que nós nos sentimos muitas vezes desvalorizados? Olha a gama de setas que Neemias recebe desses 3 adversários terríveis. Vocês são os fracotes, vocês vão edificar isso aí vai ser como o vento, uma raposa vai vir e vai derrubar tudo. Vocês são fracos, vocês não valem nada, vocês não são nada, vocês são indignos. É isso que Neemias ouvia. Irmãos, isso aí vai batendo, e isso pode trazer consequências irreparáveis
principalmente quando nós queremos trabalhar para o reino do Senhor, porque o diabo vai levantar inimigos, o diabo vai levantar pessoas, o diabo vai levantar situações para denegrir, para que eu não confie no Senhor, para que eu perca as forças e para que eu ache realmente que não tem valor nenhum. Então, o ardor da ira desses inimigos de Neemias está no escárnio, no desprezo, nas acusações e nas humilhações que eles faziam para com Neemias. Mas ainda há no capítulo 4, versículos 7 e 8, mais uma dessas. Olha aí. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas começavam a tapar, iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para desviarem do seu intento. Você percebeu que os inimigos foram aumentando? Primeiro era Tobias, Sanbalate e Gésem. Agora tem os amonitas, os asdoditas, não é? Que se unem a essas pessoas, não é? Está aqui no versículo 7. Amonitas, asdoditas e os arábios. Todos eles se juntaram a esses outros três. Então esse exército de inimigos começou a crescer. Bem assim na nossa vida, irmãos. Bem assim. E não é porque nós estamos vivendo esse tempo de pandemia que isso não vai acontecer, que o diabo vai se esquecer de você e não vai querer te humilhar, não vai querer minar a tua fé, quebrar as suas resistências, te chamar de fraco, de inútil, de que ninguém liga para você, de que a igreja não ama você, de que o pastor não ama você e de que as pessoas que estão ao seu lado não querem o teu bem. E vai martelando, e martelando, e martelando, para que você perca o ânimo. Foi essa a estratégia que o diabo usou para deter Neemias. Neemias e todo o exército que ele estava com ele, os judeus, chamados de fracos. E também, não é? Nós temos aqui uma outra questão de uma acusação tremenda que foram feitas no capítulo 6. Queria que você fosse aí para o capítulo 6, quando os inimigos conspiram para surpreender e intimidar Neemias, desculpa, irmão. Então aqui do 10 ao 13, se você tem sua Bíblia, veja bem o que acontece. Isso é terrível, irmãos, é terrível. Eu queria que você prestasse bastante atenção nesta seta que o diabo lança contra a vida de Neemias. Veja bem, entrando eu em casa de Semaias, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Parece que ele está preocupado com Neemias. Vamos fugir para o templo. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara. Mas esta profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sanbalate o subornaram. Olha só que coisa terrível. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me inflamarem e assim me vituperarem. Olha só que terrível, irmãos. Até um falso profeta, um profeta subornado pelos inimigos de Neemias, profetizou para ele
Olha se Neemias não tem conhecimento e discernimento do que é o templo, do que ele é. Se eu for ao templo, você está mandando eu ir para o templo para eles não me matarem, é aí que eu vou morrer. E logo ele percebeu: você não é de Deus, este conselho não vem de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que muitos falsos profetas se levantam contra nós, prometendo livramentos de Deus, falando do Deus que liberta, do Deus que provê, do Deus que prospera. Mas se você tiver discernimento, como Neemias teve discernimento, você vai identificá-los, e você vai aborrecê-los, e você vai repreendê-los, e você não vai deixar que ele os engane, porque no fim eles querem também a sua morte. Eles querem minar a tua fé e acabar com a tua fé. Não permita. Então, esteja centrado em Deus, centrado em Cristo, no Espírito Santo, na palavra, para você não ser enganado, porque palavras lisonjeiras às vezes não são palavras divinas, não procedem de Deus. E existem as pencas, falsos profetas, não digo nem monte, eu digo as pencas por aí, tentando ludibriar, tentando enganar e nos levar à morte. Mas vejam as situações que Neemias teve que combater, irmãos. Veja o escárnio, o desprezo, a humilhação, colocado em fraqueza, em pequenez. Foi um bombardeio na mente de Neemias, um bombardeio no coração de Neemias, para que ele se sentisse fraco diante daquela obra. Se ele olhasse para aquela obra e achasse que ele podia alguma coisa, então tudo isso teria atingido o seu coração. Mas quando ele olhava para a desgraça de Jerusalém, ele não olhava para o que ele fazia, ele olhava para o que Deus tinha determinado através da sua vida. E em todas essas situações houve uma resposta eficaz de Neemias. Sempre houve uma resposta centrada na vontade de Deus. Vamos ver essas respostas agora diante deste quadro. Veja bem, para a primeira questão, no versículo 19 do capítulo 2, veja aqui, volte aqui no capítulo 2, do versículo 19, na zombaria e no desprezo e na acusação. Olha só o que Neemias responde: o Deus dos céus, aleluia, o Deus dos céus, é o que nos fará prosperar. É o Deus dos céus. E ele continua a dizer: e nós somos servos, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Não adianta você me desprezar, acusar, me humilhar. O Deus dos céus está sobre esse negócio, e ele me fará prosperar. E nós vamos nos levantar e vamos edificar. Mas quanto a vocês, olha a ousadia de Neemias, irmãos. Quanto a vocês, não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Aleluia. Isto é palavra de Deus, irmãos. Você vem aí me afrontar, você vem aí dizer que eu sou fraco, você vem aí dizer, vem me humilhar, vem me acusar, mas Deus vai me fazer prosperar. Nós vamos levantar, vamos edificar, e vocês não vão ter parte deste negócio. Vocês serão banidos deste negócio, vocês não terão memorial em Jerusalém. Palavra de autoridade. Quando alguém vier te confrontar, tenha a palavra do Senhor na sua boca. Quando Jesus foi confrontado pelo diabo na tentação, depois de 40 dias e 40 noites jejuando, para as tentações que o diabo lhe impôs, ele tinha
nos seus lábios a palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Faça como Neemias. Diga diante dos seus opositores, diante dos seus inimigos, daqueles que querem intimidar você: está escrito. Como é importante a gente ter a palavra de Deus no coração, irmãos. Vamos ver a resposta de Neemias no capítulo 4, no versículo 4 e 5, quando ele também é afrontado. Ele diz, quando Tobias fala: se vir uma raposa aí, vai derrubar facilmente esse muro. Olha só o que Neemias fala, olha só, capítulo 4, versículos 4 e 5. Ouve, o nosso Deus, que somos tão deprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e fazem com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Neemias está dizendo, na verdade: olha, eles estão lutando contra ti, Senhor. Eles estão falando contra ti. A iniquidade deles não é propriamente contra mim, é contra Deus. Eles estão afrontando Deus. Esteja atento, Senhor. Esteja atento. Você é fiel, irmão? Você se sente um crente fiel a Deus? Pense bem. Você tem parte em Jerusalém? Você é um trabalhador incansável? Pois saiba de uma coisa, querido: quando as pessoas te afrontam, elas não afrontam você propriamente, elas afrontam o teu Deus. E o teu Deus então virá em seu socorro, porque a luta é dele, não é minha, não é sua, é dele. Ele nos usa como instrumentos, mas ele é o dono de todas as coisas. Vamos ver também na outra questão, né? No capítulo 7, 4, 7, 8, a resposta no 9. Quando todos então se juntaram, né? O exército ficou maior aqui. Nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Quando nós ficamos sabendo que os exércitos se ajuntaram, nós oramos a Deus e pusemos guarda contra eles. Nós oramos e não ficamos esperando o milagre cair do céu, não. Olha só que interessante. Nós oramos e nos posicionamos. Se eles vierem, nós vamos nos defender. Se eles vierem, nós estaremos atentos. E eles trabalhavam com a espada numa mão e com o material de construção na outra. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa tremenda. Eles não desanimaram, não pararam. Eles continuaram firmes, continuaram lutando para ver Jerusalém restaurada, para ver os muros levantados, as portas no lugar. Que coisa maravilhosa que nós vemos aqui no livro de Neemias, não é? E em relação ao falso profeta, no capítulo 6, no versículo 14, ele diz assim: lembra-te, meu Deus, de Tobias de Sanbalate, conforme essas suas obras, e também da profetisa Naodias, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Então ele pegou esses falsos profetas, até tem uma profetisa no meio aqui, Naodias, né? E ele colocou tudo na mão de Deus. Senhor, essa causa é tua. Por que às vezes a gente quer resolver as coisas com as nossas próprias forças?
com o nosso próprio entendimento, irmãos. Nós precisamos confiar que Deus é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor e que Ele nos guarda de todo o mal. Amém? Você confia nisso, irmão? Glória a Deus por isso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira questão que eu queria tratar para vocês. A outra questão está totalmente no capítulo 3. E para a gente identificar o capítulo 3, entender o capítulo 3, há dois momentos importantes dentro desse contexto aqui de Neemias, não é? Primeiro, eles esforçaram suas mãos para o bem, não é? Eles estavam querendo realmente trabalhar. E depois nós vamos ver que o povo se inclinava para o trabalho. No capítulo 4, no versículo 6, diz assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então eles se esforçaram para fazer o bem, e também o coração do povo estava inclinado, porque Neemias era um grande motivador. Ele estava cheio do poder do Espírito Santo, ele estava cheio da presença de Deus, e ele falava, e ele reunia as pessoas, e ele fazia as pessoas trabalharem. Quisera eu também ter esse perfil de Neemias. Quisera eu, como pastor da Igreja Batista Vida Abundante, ter essa ousadia de fazê-los trabalhar incansavelmente, fortemente, para a glória do Senhor Jesus. Então, o que o capítulo 3 faz? O capítulo 3 fala de todas as pessoas que foram trabalhar. Não vou citar os nomes, eu vou só dizer o que foi importante aqui no capítulo 3. Que não havia ali profissões maiores ou menores que outras. Nós vamos ver os mercadores, os boticários, nós vamos ver os ouríveis, as pessoas que trabalhavam com ouro. Nós vamos ver todas as classes operárias trabalhando para um bem comum. No reino de Deus é assim, irmãos. É assim que funciona no reino de Deus. O médico trabalha junto com o pedreiro, que trabalha junto com o enfermeiro, que trabalha com o carpinteiro, que trabalha com o engenheiro, que trabalha com o mestre de obras, que trabalha com o marceneiro, com o serralheiro, que trabalha com o coletor de lixos, que trabalha com o professor, com aquele que ensina. É assim o reino de Deus. Ninguém é maior do que ninguém. Para uma obra em comum, Deus levanta pessoas de todas as classes sociais para fazer dessas pessoas das classes sociais um só povo, trabalhando com ardor e com fervor para o reino do Senhor. Leia o capítulo 3 e você vai perceber a grandeza. Você vai ver um monte de nomes, mas você vai ver como que eles se uniram, irmãos, para o trabalho. Estavam inclinados para trabalhar e se esforçavam para fazer o bem. Então o capítulo 3 ele mostra o trabalho todo que eles fizeram para a reconstrução do muro. Aleluias! Há uma outra coisa, né? Então nós podemos chamar isso de trabalho solidário. Tá? O capítulo 3 é o capítulo que fala do trabalho solidário. A palavra motivacional é a palavra dada por Deus através de um homem comprometido com o reino. Trabalho, trabalho, trabalho. Há um hino no cantor cristão que diz: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei. Minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade, tem quem serve ao meu bom Deus. Ainda que eles viviam todas essas lutas, essas tribulações,
ainda que tentaram matá-los, eles estavam todos ali num propósito só, felizes, porque iriam e estavam trabalhando pelo Senhor. Glória a Jesus. A outra questão que eu gostaria de dizer para vocês é que Neemias teve que tratar um assunto também de grande importância na sociedade de Jerusalém. Neemias e a ordem social. Por quê? O que estava acontecendo? Você vai ver isso aí no capítulo 5 de Neemias. Os ricos estavam oprimindo os pobres, como sempre. Como sempre. E eu vou fazer algumas leituras aqui para você entender como que era esta opressão, para vocês verem que além do aspecto físico existe o aspecto social que Neemias tem que intervir. Ele trabalha no aspecto físico, no aspecto espiritual, motivando eles para o trabalho, e agora ele tem que intervir no aspecto social. Veja bem no capítulo 5 alguns versículos. Foi, porém, grande o clamor do povo e das suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: como nossos filhos e nossas filhas, nós somos muito, pelo que tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta folha. Também havia quem dizia: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei sobre as nossas terras e nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, os nossos filhos como seus filhos, e eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até alguma de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos, e outras têm as nossas terras e as nossas vinhas. Esse era o clamor do povo. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, disse Neemias, muito me enfadei, e considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse: usura, tomais cada um de seu irmão, e ajunteis contra eles um grande ajuntamento. E ele disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo nossas posses, e vós outra vez venderíeis vossos irmãos, ou obedeceriam a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse eu: não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor de nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, a juro, lhe temos dado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restitui-lhes hoje, vos peço, as suas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do moço, do azeite que vós exigis dele. Então eles disseram: restituí-lhe-emos, e nada procuraremos dele, faremos assim como dizes. Então chamei o sacerdote e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Então havia, além do caos físico, o caos espiritual, havia essa questão social, onde os pobres eram humilhados, tinham perdido suas terras, seus filhos, já filhas que não viam mais. E o que estava acontecendo com essas meninas? O que será que estava acontecendo? Neemias ficou irado contra essa posição dos ricos de Jerusalém, e os chamou e os confrontou. Mas quando Neemias confronta a ordem social, o que está acontecendo na sociedade de Jerusalém, ele confronta como sempre confrontou até os seus próprios inimigos. Ele chama Deus. Ele chama Deus para esta conversa. Está aqui, amados irmãos, no versículo, está aqui, no versículo 9. Não é bom que fazeis, porventura não deveis andar no temor do nosso Deus. Vocês estão fazendo isso, sabe por quê? Porque vocês deixaram de temer a Deus. Vocês precisam voltar a temer a Deus e deixar de ser opressores. Já chegam os gentios que querem nos oprimir. Agora vocês que têm a revelação de Deus estão
fazendo isso com o seu próprio povo. É esta palavra que impactou no coração daqueles homens, irmãos. Foi essa palavra quando ele confrontou eles com o temor de Deus. Justiças sociais podem ser resolvidas só no âmbito de levar os que fazem injustiças a temer a Deus. Isso é muito presente nos dias de hoje, irmãos. Esse caos político que vive o Brasil, essa crise política que vive o Brasil, essa crise política que dividiu pessoas de esquerda, de direita, de centro, que dividiu crentes, que dividiu pastores, está aí. Sabe o que está faltando, irmão? Temor a Deus. Está faltando temor a Deus em todas as esferas. E se nós não orarmos para que Deus possa derramar o seu Espírito, trazendo temor aos corações, isso vai piorar cada vez mais. E nós vamos ser pegos pecando contra Deus, nas nossas opiniões, nas nossas convicções. Então que Deus nos dê destreza, que Deus nos ajude nesse tempo, que Deus nos ajude nesse tempo de bagunça social no Brasil. Quantas ditaduras nós temos aí, se desenhando? Várias ditaduras. Então que Deus nos abençoe e nos fortaleça, que possamos voltar a temer. Ore para os seus governantes, para que eles venham a temer a Deus. Ore para que eles possam temer a Deus. E se eles serem como que eu vou dizer, se eles forem convencidos pelo Espírito Santo, então as coisas podem melhorar, senão não. Então eles se assentaram com Neemias e eles juraram diante de Deus que iriam devolver todas as coisas, que não iriam mais oprimir. E Neemias, que não é bobo nem nada, o que ele fez? O que ele fez? Ele chamou os sacerdotes para lavrar o edito. Ele chamou os sacerdotes. Então, queridos, veja bem, Neemias foi escarnecido de todas as maneiras, acusado, e se levantou um grande exército contra ele. De que maneira ele se defendeu? Chamando Deus para a guerra, chamando Deus para o negócio, colocando Deus à frente. A guerra é tua, Senhor. Vá à frente, nós vamos levantar e edificar o muro. Neemias motivou o povo a trabalhar. Diante do porte de Neemias, o povo se esforçou para o bem e se inclinou para o trabalho. Se ajuntaram, se uniram e trabalharam e reedificaram os muros de Jerusalém. Até contra os falsos profetas ele lutou e venceu, sempre colocando Deus à frente. E também depois ele põe ordem na injustiça social, na bagunça social que estava havendo em Jerusalém. De que maneira? Colocando Deus mais uma vez diante dessa questão. Então, nós precisamos aprender que as várias situações que se criam na nossa vida, Deus sempre liberará para nós a inteligência espiritual, o discernimento, o temor a Ele, para que nós também sejamos vencedores, como foi Neemias. O Brasil está precisando ser reedificado nos seus muros, irmãos. A igreja está precisando ser reedificada nos seus muros, no seu coração. Nós precisamos pedir para que Deus levante Neemias no meio da igreja, para confrontar o espiritual, para confrontar o social, para fazer o povo trabalhar, para fazer o povo voltar a si e se arrepender dos seus pecados. Nós precisamos. Então nós aprendemos muito
com esse grande homem de Deus, cuja mão estava sobre ele. Agora aqui nós vamos ver no 4:15. Nós vamos ver aqui no 4:15, acabou o muro no mês de Elul. No 5:15, no 6:15, irmãos, desculpa, 6:15. Acabou-se, pois, o muro, logo depois que ele confrontou o falso profeta. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Que coisa fantástica, irmãos. Que coisa fantástica. Eu tenho aqui uma ordem cronológica dos fatos, para que os irmãos entendam. Olha, ele começa no ano de Quisleu, no mês de Quisleu, nós contabilizamos isso como dezembro. Ele se apresenta no mês de Nissan ao rei para fazer o pedido, nós contabilizamos abril. E aqui no 6:15, ele diz que o muro se acabou nos 25 de Elul, é um mês judaico que corresponde a setembro. Então, do momento em que ele recebeu a notícia até o dia que acabou a edificação dos muros, foram 9 meses de trabalho. 9 meses aprumado ao Senhor. Então, se ele terminou no mês de setembro, dia 25 de Elul, que significa setembro, ele começou a edificação do muro no dia 3 de agosto, 2 ou 3 de agosto, contando 30 ou 31 de agosto, porque foram 52 dias de trabalho. Então teve o tempo que ele se preparou para falar com o rei. Depois do rei teve a viagem, teve toda a busca pela madeira, a viagem que ele fez, passando pelos governadores, passando pelas terras, até chegar em Jerusalém. Teve os 3 dias que ele ficou lá, observando tudo. E depois então ele começa a trabalhar. Em 52 dias a obra tinha sido feita. Então, irmãos, o que nós podemos extrair para nós disso? Nós não temos que olhar para o mundo é muito grande para nós, irmãos. Nós temos que olhar para o contexto, para o nosso contexto aqui. Nós temos que olhar para o que está ao nosso redor. Não é verdade? O nosso contexto hoje é Parque Roosevelt. Vou falar mais uma vez. Nós temos que trabalhar por esse bairro. Nós temos que unir as mãos por este bairro. Nós temos que motivar os irmãos para trabalhar neste bairro. Se vier desprezo, se vier humilhação, se vier acusação, vamos colocar Deus na frente. Nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir, não importa quem somos, nós temos que trabalhar. E nós temos que ajudar o social deste bairro. Nós temos que atender as necessidades daqueles que estão aflitos, que passam fome. Nós temos que enchê-los com a palavra e temos que alimentá-los também, pôr comida nas suas mesas, quando necessário. Quando necessário. O vírus não pode nos impedir de trabalhar. A Covid não pode nos impedir de trabalhar. Nada pode nos impedir de trabalhar. Nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar, trabalhar e trabalhar, irmãos. Vamos fazer isso em nome de Jesus. Ajunte-se comigo. Ajunte-se com os diáconos da igreja, porque foram colocados aqui para trabalhar. Ajunte-se com os líderes de departamento, porque foram colocados para trabalhar. Ajunte com aqueles que trabalham nos ministérios, porque foram colocados para trabalhar. E vamos à luta, e vamos vencer em nome de Jesus, irmãos. Queridos, nós precisamos ser revigorados com o Espírito Santo. Nós precisamos
do poder do Espírito Santo sobre nossas vidas. Então que Deus te abençoe e prevaleça sobre você a sua palavra. É lógico que nós fizemos um apanhado, um resumido aqui, não é? Há muitas outras coisas e você pode descobri-las continuando a leitura até o fim do livro, e você pode fazer as anotações que você quiser, mas leia mais sobre Neemias, pesquise mais sobre Neemias, reflita mais sobre Neemias e deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Amém, querido? Vamos orar? Meu bom Deus, a Tua palavra está posta nos nossos corações. Nas minhas limitações, Tu sabes que eu sou um homem limitado. Eu procuro trabalhar com as ovelhas deste aprisco, para que elas sejam fiéis, que elas operem com fé e que elas vistam as armaduras de Deus e lutem bravamente para a vitória, a fé que vence o mundo, e que todos eles estejam preparados para tudo aquilo que Deus determinar para esta igreja, e que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua voz, aos Teus clamores, e possamos fazer como esses judeus que estavam com Neemias, nos esforçar para fazer tudo bem e nos inclinar para o trabalho. Esta é a minha oração a Deus, em nome poderoso de Jesus Cristo, Senhor. Obrigado, meu querido, pela sua atenção. Obrigado. Deus abençoe você, abençoe sua casa, te dê vitória em nome de Jesus. Fiquem com Deus.